Shalom, meus amados, paz de Deus, graça e paz. Mais um vídeo, irmãos, com referência a um assunto muito importante. Eu vou abordar de uma outra forma para que isso fique bem guardado, porque eu fiz uma abordagem e faltou algumas coisas. E aqui é um complemento de um vídeo que eu fiz. Esse vídeo aqui, esse texto que eu vou ler aqui é um estudo, ok? É uma exposição de algo necessário para que nós entendamos melhor as coisas do Senhor. Aqui o tema é esse, eu vou ler para vocês. Teria Paulo maiores poderes que Jesus? Ponto de interrogação. Vamos ver por que está escrito isso aqui. Filipenses 3, versículo 8. Mais do que isso considero, está escrito, tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Presta atenção. Estaria Paulo chamando de esterco a santa lei de Deus? Aquela mesma lei que Jesus andou em amor, em obediência, porque ele cumpriu toda a lei, ok? Ele garantiu uma passagem nesse mundo, ele mostrou que ele podia guardar a lei e sem cometer pecado, porque ele é imaculado, ele não peca, né, irmãos? E garantiu também, irmãos, e restaurou a verdadeira essência da lei, que é a obediência através de Cristo, porque ele cumpriu a lei, ok, irmãos? Então essa essência da lei, com essa essência, restaurando a verdadeira essência da lei, e formar apóstolos e discípulos, e dizendo para eles levar a todos os povos e línguas e nações. Vocês acham que tudo aquilo que o Senhor Jesus cumpriu era esterco? Porque ele cumpriu tudo, tá? Ou o povo que não está tendo conhecimento, ou o povo que está por falta de conhecimento, falam essas coisas. Irmãos, não terceirize seu entendimento. Leia, busque, conheça a verdade que liberta. Vamos conhecer um pouquinho de Paulo aqui, tá, irmãos? Paulo foi nascido da tribo de Benjamim, descendente direto de Jacó, quer dizer, Israel. Aprendeu sobre a lei com Gamaliel, que era mestre, doutor da época, e seguia a lei à risca. Não só seguia, como também perseguia, matava aqueles que eram apontados como infratores da lei, com toda a autoridade que lhe era concedida, porque ele era uma pessoa que tinha autoridade, ok? Paulo tinha um grande destino por sua extrema mansidão e obediência à elite religiosa da época. Ele era obediente àquilo tudo, zeloso. Ele mesmo disse, uma grande cadeira de poder, uma grande posição de autoridade religiosa e política estava garantida para Paulo. Seria como hoje ele ter o direito de uma cadeira na Suprema Corte do país. Não no Brasil, perdoem. Porém, quando Paulo entendeu a graça, a essência da lei, onde devemos amar nosso próximo como a nós e a Deus como o único Criador de todas as coisas, seus olhos foram abertos. Não era mais sobre a obediência à autoridade religiosa, matando almas e perseguindo, mas era sobre a misericórdia de Deus. Pregar a verdadeira palavra e a lei que tira pessoas cativas do pecado, assim como Jesus fez no mundo. Que a lei mostra o pecado. Vocês estão entendendo, irmão? Não era mais sobre castigo, essas coisas todas. Ele entendeu que seu conhecimento e poder de nada valia, pois o verdadeiro poder estava no julgamento. Ou melhor, o verdadeiro poder de julgamento foi dado a Jesus Cristo. Perdoem. Correção aqui. Ok? Foi dado a Jesus Cristo.
A Paulo não restava mais nada sobre julgar e aplicar maldição da lei a quem descumpria, mas sim falar de um Jesus Cristo misericordioso, Yeshua, que intercede junto ao Pai eterno para aqueles que se arrependem de suas transgressões e impiedade. Você está entendendo agora? Esterco, ele pode ter dois significados aí, como adubo, né? Ele tem conhecimento, conhecimento aduba a terra, adubava o seu coração, e o Senhor se usava dele. E também esterco, ele poderia considerar o quê? Era o poder que ele tinha materialmente, a glória que guardava Paulo, as honrarias, os méritos, os reconhecimentos humanos, o seu ego. Se você quer interpretar assim, não tem problema, mas eu já interpreto aqui diferente. Todavia, irmãos, vamos ficar aqui nessa parte aqui. Mas não era a lei que era esterco. Você acha que Deus ia ter tanto trabalho para dar esterco para o seu povo, irmão? Para com isso, irmão. Tem irmão que fica pregando besteira e você fica acreditando. Desculpe, eu estou sendo sincero, irmãos, tá? Veja bem, irmão. Todo esse poder que ele tinha virou esterco mesmo. Todo esse poder que ele tinha. E também deu aprendizado para ele. O poder que ele tinha. Você entende o real fundamento da graça, que é o perdão mediante a um mundo desobediente, que tinha sede de aprender e de se aproximar de Deus? A lei de Deus é sua palavra. Jamais Paulo chamaria a palavra do Eterno de esterco. Muito pelo contrário, Paulo afirmou, glória ao Senhor, em Romanos 3, versículo 1 e 2, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Tem coisas que não tem como ouvir em silêncio. É impossível imitar a Cristo sem entender que ele não pecou. Cristo não pecou, irmão. E para isso devemos nos afastar do pecado. E a Bíblia não tem contradição. Nós descobrimos o pecado através da lei. Porque está escrito em João 3,4, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? É claro, está entendendo? Porque o pecado é a transgressão da lei. Por isso que tem Cristo. Agora pense, se você estiver de frente com honra e poder e renunciar tudo pela verdade de Cristo, isso é o que Paulo disse, irmão, em alto e bom tom, ser esterco. Ele falou isso, que era esse poder que ele tinha. Mas eu tenho uma visão sobre isso também, que eu já passei em outras vezes, que também era como um adubo. Até esse poder que ele tinha serviu para ele aprender a ser humilde. Porque ninguém aprende, irmãos, as coisas, senão o bom aprendizado é quando você vive o aprendizado. Então não vem falar mal da lei, não vem ficar dizendo que Deus, que não precisa mais cumprir a lei, os 10 mandamentos não precisa mais. Onde é que está escrito isso? Ah, mas o Senhor Jesus deixou só 2 mandamentos. Irmãos, eu fiz um vídeo sobre isso. Esses 2 mandamentos, nesses 2 estão os 10. Vamos ter entendimento, irmãos. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas nós que temos Jesus Cristo desejamos obedecer à lei. Ou não desejamos? Eu desejo fazer o melhor para Deus, eu não consigo, por isso que tem Jesus Cristo. Agora, eu dizer que aquilo que está escrito é esterco, interpretar desse jeito e ensinar o povo, então peraí, irmão, então por que está escrito isso em Gênesis, em Deuteronômio, em Êxodo, por quê? Tudo aquilo ali então não valeu nada? Tudo serviu de aio. A palavra aio quer dizer guia. A lei serviu de guia e serve até hoje. Como é que uma pessoa sabe que roubar é pecado? Porque tem uma lei que diz que roubar é pecado. Como é que uma pessoa sabe que não pode adulterar? Porque tem uma lei que diz que não pode adulterar. Então, meus amados, não vamos misturar as coisas.
Ninguém está dizendo que você vai ser salvo porque você guardou os 10 mandamentos. Mas você vai ser salvo porque tem Cristo. Mas se você tem Cristo, você vai fazer de tudo para guardar os 10 mandamentos. Ou não vai? Porque Cristo nos ensinou a ser obedientes à palavra de Deus. E os 10 mandamentos é a palavra de quem? Vamos entender isso, irmãos? Por favor, não vão atrás. Tem pregadores aí dizendo que coisas, irmão, falando coisas que não existem. Se vocês quiserem acreditar, acreditem. Eu não estou judaizando o evangelho, eu estou apenas valorizando todo ponto e vírgula e ponto que está nas Sagradas Escrituras. Todos eles. Independente daquilo que hoje eu não preciso mais praticar. É claro que ninguém vai oferecer holocausto, né? Porque o holocausto já foi dado. Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas os 10 mandamentos, irmãos, é a base da nossa estrutura de fé. Porque nós acreditamos que Deus é único, que não há outro Deus além dele. E o Senhor Jesus resumiu em 2, não aboliu o resto. Você tem que entender que nesse resumo dos 2, amarás a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus rouba. Quem ama a Deus mente. Agora, nós conseguimos cumprir tudo isso como está no mandamento? Aí que está. Nós queremos, desejamos. E quando desejamos e lutamos e não conseguimos, aí então temos um advogado para com Deus o Pai, que é Cristo. Deu para entender? Por isso que tem a graça. Então as duas coisas se completam, irmãos. Eu fiz um vídeo dizendo que a lei e a graça se completam em Cristo. Em Yeshua. Eu acho que ficou bem explicado. Se alguém tem alguma dúvida, depois me pergunte. Deus abençoe a todos. Shalom. Paz de Deus. Amém, amados.